Amém, meus irmãos? Paz seja com todos. Sejam todos bem-vindos. Já peço para vocês colocar sobre os seus pés. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua presença aqui nesse lugar. Peço humildemente, Senhor, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, e te agradecemos pela tua palavra exposta aqui nesse lugar. Dê capacidade, Senhor, a quem vai instruir esse povo, meu Deus, porque eu não tenho capacidade suficiente para isso, mas aquele que habita em mim, com certeza vai me capacitar, Deus. Te agradeço em nome de Jesus. Obrigado por hoje, Pai. Amém. Podeis sentar em nome de Jesus. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre o livro de Êxodo, e quero falar para os irmãos que é maravilhoso. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. Já abra sua Bíblia no livro de Êxodo. Enquanto você abre, eu vou adiantando aqui. Nós vamos ler bastante, viu, irmãos? O livro de Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Ele dá seguimento aos acontecimentos do livro anterior. Qual o livro anterior? Gênesis. Que termina com o neto de Abraão. Quem é esse neto? Jacó. Levando a sua numerosa família de aproximadamente 70 pessoas para o Egito. O 11º filho de Jacó, no caso José, tinha se tornado governador do Egito. Ele salvou toda a sua família. Quem lembra dessa história, gente? É maravilhoso, né? Ele leva toda a sua família para o Egito, ele se torna governador. E o faraó daquela época, ele meio que convence essa família a permanecer no seu reinado, né? no seu palácio. Cerca de 400 anos se passaram. E a história do novo Êxodo começa. Do capítulo 1 ao capítulo 18 é narrado o Êxodo do Egito. Já do capítulo 19 ao 40, até o último capítulo, fala da aliança de Deus com o seu povo no Sinai, no Monte Sinai. Amém? Os tempos passam e Israel prospera e se multiplica. Isso tudo porque havia uma promessa de Deus para o povo de Israel. Então o povo cresce literalmente em números e prospera. Até agora, nesse período aqui, a humanidade perdeu a bênção de Deus por meio do pecado. Na mesma proporção que o povo de Deus crescia, o pecado também fluía no meio daquele povo. Havia muita rebeldia, e Deus escolheu a família de Abraão como instrumento através do qual ele, no caso mais novo, Faraó, vê o povo de Deus como uma ameaça. Puxa vida, esse povo, eles estão maiores em números do que nós. Então, aquele novo Faraó, que não sabia da história de José, não sabia que José era governador naquela época e que ele era um grande homem de Deus, esse Faraó, ele decide escravizar todo o povo de Deus. Do capítulo 1 ao 4, nesse contexto, o novo faraó tenta destruir o povo a quem o Senhor tinha feito uma aliança, no caso com os israelitas. Ele os escraviza de maneira brutal, forçando-os a trabalhar, e ordena que todos os meninos israelitas fossem julgados no rio Nilo. Puxa vida. Ele, nesse contexto, irmãos, é o pior personagem da Bíblia. Nesse contexto do capítulo 1 ao 4, esse novo faraó, ele era o personagem mais assim, carrasco da palavra de Deus. O seu reinado é o ápice da rebelião da humanidade contra Deus. Esse faraó, ele redefiniu o bem e o mal no seu ponto de vista, a ponto de o sacrifício de crianças se tornar normal para ele. Então era normal. Matem todos. Ele bateu um decreto e o decreto dele tinha que ser cumprido. O Egito tornou-se pior que a Babilônia, que o Júnior falou sobre Gênesis, na semana retrasada. Agora Israel grita por socorro contra essa nova Babilônia, e como sempre o Senhor responde. Aleluia. Glória a Deus. E como que Deus responde? Uma mãe israelita joga o seu filho no Nilo. Olha que incrível isso que Deus faz, gente. Faraó dá uma ordem: matem
todas as crianças, todos os meninos joguem no Nilo. E uma mãe israelita, o que ela faz? Joga o seu filho no Nilo, porém dentro de um cesto, né? E quem é essa criança? Moisés, Moshe, Erescodó. Então, Moisés, ele cresce para tornar-se homem que Deus usará para derrotar Faraó. A famosa história da sarça ardente, Deus aparece diante de Moisés e pede-lhe que vá até Faraó e ordena que libere o seu povo. Deus levanta Moisés e fala, olha, vai lá com Faraó e fala, liberte o meu povo. Glória a Deus. E Deus diz a Moisés que Faraó vai resistir a esse pedido. Deus sabia que não seria fácil, não é? Por isso, ele trará seu julgamento sobre o Egito em forma de pragas, que todos nós sabemos, inclusive a novela lá dos 10 mandamentos, né? Deus também diz que ele vai endurecer o coração de Faraó. Do capítulo 5 ao capítulo 15, nós chegamos na parte do confronto entre Deus e Faraó. Agora, o importante, o que significa quando Deus diz que vai endurecer o coração de Faraó? É muito importante ler nesse trecho da história atentamente em sequência. Por quê, irmãos? Quando a gente começa a ler, ou quando nós ouvimos falar, dá-se a impressão que no primeiro momento que Moisés chega a Faraó, dá-se a impressão que ali naquele momento Deus endurece o coração de Faraó. E não foi. É na segunda praga que Deus envia que Deus endurece o coração de Faraó. Não foi naquele primeiro momento. Porque seria, não sei se vocês concordam, seria meio que manipular. Entende? Sendo que antes de Deus enviar o juízo sobre o Egito, Deus ele conta com que Faraó se tornasse humilde, arrependesse. Não é? Por que então que ele diria para Moisés, vai lá e fala para Deus, para ele libertar o meu povo? E sendo que Faraó não corresponderia ao chamado de Deus, agora na segunda praga que Deus endurece o coração de Faraó. E nós vamos ler isso. No primeiro encontro de Moisés com Faraó, sabemos somente que o coração de Faraó endureceu. Não há nenhuma indicação de que Deus fez alguma coisa. Em resposta, Deus envia a primeira das 5 pragas, cada uma confrontando a Faraó e um dos deuses dos egípcios. Em cada vez, Moisés oferece ao Faraó uma chance para ser humilde e libertar o povo de Deus. Mas, após cada praga, ficamos sabendo que o coração de Faraó endureceu. Ele está fazendo isso por conta própria. Amém, irmãos? Eventualmente, é com a segunda das 5 pragas que começamos a escutar como Deus endureceu o coração de Faraó. Mesmo que Deus soubesse que Faraó, isso é importante que eu anotei aqui, mesmo que Deus soubesse que Faraó iria resistir à sua vontade, Deus ainda lhe deu a chance de fazer a coisa certa. Por quê? Porque Deus é justo. Amém? E Ele faz isso conosco também, mesmo sabendo que nós daremos as costas, mesmo sabendo que nós pecaremos contra Ele, mesmo assim Ele nos dá uma chance, através do Espírito Santo, para que reconhecemos quão falha nós somos. Ele faz isso conosco também. No fim, a maldade de Faraó chega a um ponto sem volta, até que os seus próprios conselheiros achavam que ele tinha enlouquecido. Está dando para entender, irmãos? Graças a Deus. Então, é noite da Páscoa. Deus vira o jogo sobre Faraó. Assim como ele, olha que incrível isso, assim como ele matou os filhos dos israelitas, Deus matará os primogênitos do Egito com a praga final. Ao contrário de Faraó, Deus fornece uma forma de escape por meio do sangue do cordeiro. Vocês lembram daquela passagem? Mata-se um cordeiro sem defeito e passa nos marcos das portas, nos umbrais das portas. O anjo da morte vai passar, vai matar todo mundo, exceto a casa onde estiver marcada com o sangue do cordeiro. Lembra de alguém? Jesus é lindo demais, gente. Meu Deus. Aqui a gente já está falando um pouco sobre Jesus, né? Achar Jesus no livro, olha que lindo. Sem forçar, tá vendo? Mas Faraó, por conta do seu orgulho e rebeldia, perde o seu próprio filho. E é obrigado finalmente a libertar o povo de Israel.
Os escravos israelitas fazem o seu êxodo do Egito. Êxodo é saída, tá, irmãos? Mas assim que eles saem, Faraó muda de ideia. Ele reúne o seu exército e persegue os israelitas para uma batalha final. Quando os israelitas passam pelas águas do mar em segurança, Faraó decide atacar e assim entra na sua própria destruição. A história do Êxodo acaba com a primeira canção de louvor da Bíblia, chamada a Canção do Mar. Vamos ler, gente? Abra lá no capítulo 15, versículo 1. Êxodo capítulo 15, versículo 1. Aleluia. Então Moisés, vou esperar, tem alguém lendo ainda? Procurando? Amém. Qualquer coisa acompanha aqui, viu, gente? Para adiantar. Então Moisés e os israelitas entoaram esse cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e a minha canção. Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus e eu o louvarei. E é o Deus do meu pai, eu o exaltarei. O Senhor é guerreiro, o seu nome é Senhor. Ele lançou ao mar os carros de guerra e o exército de Faraó. Os seus melhores oficiais afogaram-se no mar vermelho. Águas profundas os encobriram, como pedra desceram ao fundo. Meu Deus. Senhor, a tua mão direita foi majestosa em poder. Senhor, a tua mão direita despedaçou o inimigo. O teu triunfo grandioso derrubastes os teus adversários, enviastes o teu furor flamejante, que os consumiu como palha, pelo fogo, pelo forte sopro das tuas narinas. Deixa eu colocar o meu óculos, está embolando tudo. Cadê? Está onde, gente? 8. Pelo forte sopro das tuas narinas, as águas se amontoaram, as águas turbulentas firmaram-se como muralha, as águas profundas congelaram-se no coração do mar. O inimigo se gloriava: eu os perseguirei e os alcançarei, dividirei o despojo e os devorarei. Com a espada na mão eu os destruirei. Mas enviastes o teu sopro e o mar os encobriu. Afundaram como chumbo. Gente, isso é uma canção, tá? Imagina, afundaram como chumbos nas águas volumosas. Quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti, majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas? Estendes a tua mão direita e a terra os engole. Com o teu amor conduzes o povo que resgate. Com a tua força tu o levas à tua santa habitação. As nações ouvem e estremecem. Angústia se apodera do povo da Filístia. Os chefes de Edom, imagina uma música assim, ficaram aterrorizados. Os poderosos de Moabe são tomados de tremor. O povo de Canaã esmorece. Falta só mais 5. Ah, que música grande, meu Deus. O terror e medo caem sobre eles. Pelo poder do teu braço ficam paralisados como pedra até que passe o teu povo. Ó Senhor, até que passe o povo que tu comprastes. Tu o farás entrar e o plantarás no monte da tua herança, no lugar, ó Senhor, que fizestes para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eternamente. Quando os cavalos, os carros de guerra, os cavaleiros de Faraó entraram no mar, atravessaram o mar pisando em terra seca. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram tocando tamborins e dançando. E Miriam lhe respondia cantando: cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Aleluia. Que música grande. E a história, irmãos, tem uma reviravolta. Infelizmente, o povo de Deus meio que se rebela contra o Senhor. Infelizmente, o povo de Deus endurece o seu coração
contra o seu Criador, contra o seu próprio Deus. Essas maravilhas que nós vemos aí, que nós lemos, né, acredito que você já deva ter lido também, a travessia, grandes milagres, incontáveis milagres. Imagina o povo, Deus abriu um mar e o povo passar em terra seca. Deus não apenas abriu o mar, Deus ele secou o fundo do mar. Imagina, gente, isso. Isso não é uma parábola. O que eu mais fiquei assim, impressionado é que isso não é uma parábola, isso é uma verdade. Isso é uma verdade. E essas pessoas que passaram com seus pés enxutos, lá na frente negaram o seu Deus, sabe? Isso é incrível, porque o Senhor, Ele sempre nos dá uma oportunidade de nos arrepender, Ele sempre nos livra, sabe? Essa passagem, eu anotei aqui, deixa eu ver se consigo achar. Cadê? Só um minutinho. A libertação de Israel do cativeiro e sua jornada através do deserto podem simbolizar a nossa jornada em um mundo decaído e a nossa volta à presença de Deus. Meio que nós fomos libertos do pecado, estávamos mortos em nossos delitos e pecado, e nós passamos a ter um êxodo em nossa vida. Nós saímos daquela condição através da graça, através do favor de Jesus, e nós atravessamos esse estado de morte, esse estado de pecado, e nós precisamos, assim, literalmente contar com o Senhor, porque nós, por nós mesmos, nós não conseguiremos. É o Senhor em nós, e o Senhor, Ele deseja que cada um de nós, assim, dependamos dEle. Nós precisamos depender do Senhor. Porque eu não sei vocês, sozinhos a gente não consegue. Sozinho a gente erra, sozinho a gente falha, a gente peca, não é verdade? Glória a Deus. Deixa eu continuar aqui. Cadê, gente? Sumiu aqui. Tá aqui. O Êxodo comunica 4 grandes mensagens. Primeiro, o Senhor Deus. Segundo, redenção. Terceiro, a lei. E quarto, tabernáculo. A primeira mensagem, né, o Senhor Deus, Deus se apresenta como eu sou o que sou. Aqui Deus se revela como Deus de Israel. Ele se apresenta com grande poder e autoridade. Alguém tem alguma dúvida disso? Deus ele não mudou, ele continua. Pode falar? Ah, tá. Deus ele é imutável. Ele continua com grande poder, com grande autoridade, mas a sua ira está implacada. Jesus, através da graça, é meio que o Senhor, ele... Eu li um livro, Deus irado, e bolou tudo aqui. Deus, a graça de Jesus faz com que o Senhor não nos aniquile. Vocês entendem? Entenderam? Glória a Deus, obrigado, Senhor. Redenção, que é a segunda mensagem do Êxodo. O povo de Israel clama por libertação e Deus responde. Israel, por si só, jamais conseguiria se salvar. Trazendo para o nosso contexto, a gente também não. Contudo, Deus os redime através de Moisés, que é a figura que representa Jesus. Na antiga aliança, Moisés, ele foi um libertador do povo de Israel. Na nova aliança, Jesus é o nosso redentor. Amém? Glória a Deus. Podemos afirmar que Êxodo é um meio de graça. Amém? Terceiro, a lei. A lei de Deus condensada em 10 mandamentos e divididas em 2 seções, a lei cerimonial e a lei moral. Lembrando que o que foi condensado, resumido, sintetizado, são 613 mandamentos. Não são aqueles 10 mandamentos que a gente aprendeu quando nós éramos católicos na catequese. Não é só isso, tá? E mesmo sendo 10, eles pegaram um, tirou e o dividiu. É outro assunto. Jesus, ele cumpriu todos os 613 mandamentos sem tropeçar em um só ponto.
Alguém conseguiria fazer isso? Não, jamais. A lei, ela existiu para mostrar para o homem que ele é incapaz. A lei revela o pecado. A lei revela a sujeira. A lei revela a nossa natureza caída. Graças a Jesus, que cumpriu toda a lei. Amém? Amém. Quarto e último, que eu já vou parar. Tabernáculo. Glória a Deus. Deus dá instruções específicas sobre como o tabernáculo deveria ser construído. Porém, a sua importância está no que ele representa, que é Deus habitando entre os homens, ou com os homens, não é? Então, Deus, ele passa as medidas exatas do que deveria ser feito, como deveria ser feito, e foi feito. Tudo para Deus habitar no meio do povo. Hoje, Deus habita num templo, tabernáculo é templo. Hoje Deus habita num templo que Ele mesmo fez. Hoje nós somos templo do Espírito Santo. Hoje nós somos morada do Espírito Santo. Hoje nós somos tabernáculo do Espírito Santo. Hoje Deus, Ele habita em nós. Isso eu não sei se deixa você à vontade ou deixa você louco. Eu fico desesperado quando eu estou fazendo algo errado e eu sei que o Espírito Santo está dentro de mim. Imagina isso. Isso é muito importante nós zelarmos pelo Deus que nós carregamos, porque quando eu era burro, eu achava que quando eu ia fazer alguma coisa errada, que aí o Espírito Santo saía dentro de mim e ficava num cantinho, na hora que você voltar, eu estou aqui. Não, gente. Nós levamos o Espírito Santo para o lugar... Oi, gente, vocês entendem isso? Nós estamos levando a presença de Deus, o Espírito Santo em nós, para lugares sujos, imundos. Nós, às vezes, falamos coisas que o Espírito Santo vai até assim, sabe? Nós somos tabernáculo do Espírito Santo. Amém? Amém. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar. Eu ia entrar na questão de Moisés ter matado, mas eu não vou falar isso não, porque não tem tanta necessidade. Amém, meus irmãos? Se eu passar daqui, vai ser coisa de mim, eu não quero fazer isso. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Glória a Deus. Pai, eu quero te agradecer por esse momento. Obrigado, Senhor, pela tua vida em nós. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que nós possamos nos apropriar da sua palavra todos os dias, meu Deus. Porque nós sabemos que a tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, meu Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, continue se revelando a nós através da Tua palavra. Deus, que o Senhor possa abençoar o culto de logo mais. Em nome de Jesus, que cada irmão que entrar desse portão, ó Pai, para dentro, seja alcançado, Deus, pela Tua palavra. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor ainda vai fazer hoje em nós e através de nós. Obrigado, Senhor. Amém. Irmãos, tem um café lá em cima, tá? Fiquem à vontade.